aleluia, aleluia, aleluia. Toda a igreja, aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Nos recolhamos num tempo de silêncio e no íntimo do nosso coração, rezemos ao Divino Espírito Santo, pedindo que nos auxilie e nos faça compreender plenamente tudo o que essa palavra nos revela. Oremos. Amém. Irmãs e irmãos, hoje, unidos à festa do Divino Pai Eterno, nós celebramos no Brasil a solenidade de São Pedro e São Paulo, uma festa que cai no dia 29, mas por causa da sua importância foi transferida para o domingo, para que ninguém fique sem celebrá-la, tamanha a importância desses dois apóstolos. Pedro e Paulo. O primeiro é o primeiro que Jesus chamou, aquele que escutou o convite de Jesus, seguiu Jesus por 3 anos. Paulo não conviveu com Jesus. Depois que Jesus foi para o céu, enviou a igreja em missão para o mundo, os apóstolos começaram a pregar com grande entusiasmo, e Paulo era rigoroso observador do Antigo Testamento, não aceitava nada que fosse diferente das regras e leis do Antigo Testamento. Por isso ele pôs-se a serviço da perseguição contra a igreja e contra os cristãos. Levou muita gente a ser condenado à morte, castigado, preso, punido, porque seguia Jesus. E numa dessas viagens de Paulo, para perseguir a igreja e acabar com essa raça de cristãos, que segundo a compreensão dele e de muitos do seu tempo, seguiam Jesus, que ensinava coisas diferentes da lei do Antigo Testamento, numa dessas viagens,
ele tem uma experiência mística de encontro com Cristo. Transforma a sua vida. E a partir dali, daquele encontro com o Senhor, se torna um grande pregador da igreja, mas tão apaixonado pelo Evangelho, que ele e Pedro, que Pedro o primeiro e ele, que veio bem depois, vão ter o mesmo fim. São presos. Na primeira leitura de hoje, Pedro está preso e depois é solto. Se você continuar lendo os Atos dos Apóstolos, depois Pedro é preso de novo e aí é condenado à morte. Os dois são condenados à morte. Segundo a tradição, como nós vimos aí no começo da primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, castigar a igreja e fazer mal à igreja era causa de grande aprovação popular. Tomem comigo a primeira leitura, número 6 dos Atos dos Apóstolos. Tem gente que faz festa quando a igreja está mal. Tem gente que acha bom. Capítulo 12 dos Atos. Naqueles dias o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Leia comigo. E vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Para lá. Agradava, dava voto, perseguir a igreja. Pedro, quando é condenado a morrer, na hora da execução da sua condenação à morte, uma turma enorme de gente sendo pregado na cruz, Pedro diz: eu não sou digno de morrer como o meu Senhor morreu. Me dê ao menos a graça de não morrer como... Não me matem do jeito que vocês mataram a ele. E eles debocham de Pedro, pregam Pedro na cruz e diz: ah, você quer morrer diferente? Finca a cruz de cabeça para baixo. Pregado na cruz de cabeça para baixo, morre. Paulo prega o evangelho, é perseguido, preso, levado a várias instâncias e tribunais, até chegar a Roma, ao tribunal maior da justiça do Império Romano, é condenado à morte e é decapitado. Portanto, nós estamos celebrando a festa de 2 mártires. Nós não estamos celebrando a festa de 2 homens que aceitaram Jesus e foram batizados e deram o dízimo na igreja e fizeram tudo o que o padre e pastor mandou e ficaram ricos e prósperos. Nós celebramos a festa de 2 homens que morreram martirizados por terem feito uma escolha: seguir Jesus, aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, anunciar e pregar Jesus até as últimas consequências, ainda que a morte e o sofrimento da igreja provocasse grande entusiasmo popular. Se o rei quisesse fazer uma campanha de aprovação, como é que estão as estatísticas de aprovação e reprovação do rei? Manda matar um monte de cristão que sobe lá para o alto a aprovação do rei. Era mais ou menos isso. Vamos ao evangelho, tomem comigo. Nós vimos há poucos dias, 2, 3 domingos atrás, esse mesmo texto, contado por Lucas. E é bom que a gente o retoma agora, contado por Mateus. A gente que ainda está com esse mesmo relato de Lucas, fresquinho na mente, vai perceber algumas diferenças, mas também algumas fortes semelhanças entre o que Lucas conta e o que Mateus conta. O mais importante é a pergunta que Jesus dirige a nós e nos conduz a fazer uma profissão de fé.
Vamos lá? Mateus 16, 13 e 19. Número 9 do seu folheto. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: todo mundo? Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Nós vimos em Lucas que isso Jesus pergunta logo depois do milagre da multiplicação dos pães. E a turma responde entusiasmada que a confusão está enorme. Jesus pergunta: quem diz o povo que eu sou? O que o povo está falando sobre o Filho do Homem? Sobre mim? Versículo 14. Leia comigo a resposta. Eles responderam. Dizem? Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias, ou algum dos profetas. Aquilo que vimos em Lucas. A confusão está enorme. Se você sair lá fora e perguntar às pessoas quem é Jesus, quem é Deus, lá em Trindade, trabalhando nesses dias, atendendo as pessoas, a gente fazia muito essa pergunta para as pessoas, quando elas vinham trazendo o coração carregado de feridas, de sofrimentos, a gente dirigia essa pergunta: mas espera lá, machucado e ferido desse tanto que você está, quem é Deus para você? Aí, as pessoas não respondem quem é Deus, elas respondem falando características genéricas de Deus, ainda que bonitas, ainda que importantes. Quem é Deus para mim, para você? Quem é Jesus? Versículo 15. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? De novo, como vimos em Lucas, quem responde é o primeiro Papa da igreja, São Pedro. Leiamos juntos. Simão Pedro respondeu. Brada a igreja: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Então, fala quem é Jesus e de onde procede Jesus. Tu és o Messias, que significa em grego Christos, ungido, enviado. Messias em hebraico. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Nós sabemos quem é o Senhor e sabemos de onde o Senhor procede. Aqui tem aquele sentido bonito que nós já ouvimos no Evangelho de João. Jesus, conhecendo Jesus, a gente vai saber quem é o Divino Pai Eterno, quem é o Espírito Santo, quem é a igreja, quem somos nós. Quando Pedro professa, e nos lábios de Pedro, nos lábios do Papa Francisco, hoje é dia mundial de oração pelo Santo Padre o Papa, pelos lábios do Papa, nós ouvimos quem é Jesus, o Messias, o Filho do Deus vivo. Versículo 17. Respondendo Jesus lhe disse, toda a igreja: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Irmãs, irmãos, o que é que você sabe sobre Jesus? Se alguém te pergunta sobre o que é que você crê, o que é que você acredita, quando você fala de Jesus, você emite uma opinião pessoal, você emite uma opinião que alguém te deu no rádio, na televisão, ou numa igreja, ou na rua com a Bíblia debaixo do braço. A compreensão que você tem acerca de Jesus é resultado da sua íntima amizade com o Divino Pai Eterno. Prestemos atenção no que diz Jesus a Pedro: feliz és tu, Simão, filho de Jonas. Rapaz, eu sei quem você é, sei que você é filho daquele pescador da Galileia,
que gosta de contar uns papos, umas mentiras de pescador. Rapaz, eu sei quem você é, conheço sua família, você é da casa de Jonas, sei sua história. Mas você é feliz, porque o que você sabe sobre mim, Simão Pedro, não foi um ser humano que te revelou isso, mas o divino Pai eterno, meu Pai que está no céu, é que te deu a conhecer quem sou eu. Irmã, irmão, repito a pergunta: o que você sabe sobre Jesus, você o sabe porque você tem a plena segurança e convicção de que o que você sabe sobre Jesus foi o divino Pai eterno que te fez conhecer? Ou o que você sabe sobre Jesus é resultado de uma catequese mal feita por seu pai e sua mãe, que você perguntava e não entendia muito bem a sua pergunta, e você não entendia quase nada da resposta. Depois você foi para a igreja, para uma catequese que era tumultuada, agitada, vinha um dia, faltava 10 dias na catequese, fez primeira comunhão sem saber nada, crismou sem saber nada. O que você sabe sobre Jesus é resultado de mera opinião humana, eu acho que, ou é convicção profunda. Quando chega alguém para te falar de Jesus, carregado de falsa doutrina, vocês que têm um pouquinho de informação e de acesso à internet, todas as vezes que aparecer a você um pregador de uma igreja tal, você põe lá na internet assim: as heresias da igreja tal. Você vai ver a lista de erros absurdos das doutrinas. A fé que Pedro professa, a fé que os apóstolos professam, a fé que a nossa igreja professa, é resultado da revelação que o divino Pai eterno nos fez. Foi Ele que nos fez conhecer quem é Jesus. E pode aparecer o pregador mais entusiasmado do mundo, com as doutrinas que parecem argumentos mais límpidos do mundo, que você pode dizer com toda segurança: irmão, muito obrigado, porque o que eu sei de Jesus foi o divino Pai eterno que me deu a conhecer. Infelizmente nós não podemos dizer isso hoje em dia. Nós vivemos tempos de grande debilidade nas convicções de fé nossas. Nós vivemos tempos de grandes fraquezas. Tem um canal de televisão de notícia que passa o dia inteiro. A grande maioria de nós somos influenciados por esses canais de notícia, de rádio, de televisão ou da internet. E esse canal, ele repete o dia inteiro: evite as certezas. Irmão, tire as consequências de uma afirmação dessa. Pensa o tanto que isso é perigoso. Desmantele as suas convicções, evite certeza, deixa de ser besta com essas verdades muito decididas que você tem, evite essas certezas. Fique nas mãos nossas da televisão tal, e toda hora a gente dá informação para você, e sua opinião muda toda hora, de acordo com o que você está lendo, ouvindo ou assistindo. Não está desse jeito? Nós somos cristãos, que achamos que a coisa mais chique do mundo é um padre light que ensina para a gente que a gente pode ficar mudando toda hora de opinião. É uma igreja em que não exige demais da gente, não. Deixa cada um compreender do jeito que quer, pensar do jeito que quer, e acha que tudo é lindo. Não! Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso. O que você sabe acerca de Jesus, você só sabe porque o divino Pai eterno deu a você a conhecer a misericórdia dele,
através de Jesus que por você morreu na cruz. Quando você acredita que Jesus é aquele que o Pai te deu, e que por você morreu na cruz, e que para a sua salvação derramou o seu sangue, foi sepultado, ressuscitou e deu a você a vida. Quando você acredita nisso, você tem que viver de uma maneira nova permanentemente. É igual construção sólida, uma construção muito bem feita. Quanto mais antiga ela fica, mais encantadora e fascinante ela é, não é? Por isso, vem os argumentos de Jesus agora. Veja comigo. Versículo 18. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Igreja, reage. E sobre esta pedra construirei a minha igreja. Construirei o quê? A minha igreja. Jesus usa o verbo, dizendo que Ele é o construtor. E Ele usa um pronome possessivo. Construirei a minha igreja. Vocês que são ruins de sono, que acorda demais de madrugada e fica escutando televisão ou rádio ou internet, ou de dia, qualquer hora, ou os carros que passam nas ruas, dizem assim: vem para a igreja tal, que nessa noite o fulano de tal, poderoso, milagreiro, vai mostrar o poder de Deus, vai tirar de você isso e aquilo, todo mal, tudo aquilo. Vem, não importa se você é católico, evangélico ou espírita, vem. E quando são os pastores que estão dizendo isso, eles ainda dizem: não tem importância qual a igreja que você é, placa de igreja não salva ninguém. A partir de hoje você vai ter que escutar isso e dizer: opa, tem uma placa de igreja que é diferente das outras. Tem uma placa de igreja que essa não é construída por mão humana. Jesus diz, e a partir de hoje para o resto da sua vida você vai guardar. Mateus capítulo 16, versículo 18. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Sabe o que significa isso? Que tem uma igreja só que é de Jesus, e que tem muitas igrejas que não são de Jesus. Aí, o que faz você duvidar da igreja é você olhar para ela e ver as fraquezas do padre, dos membros da igreja. Aí, você escuta no canal de televisão, na internet, bombardear você, para fazer você duvidar da igreja, porque todos os dias mostra coisas horrorosas de nós padres, de bispo, de leigos e leigas, praticando horrores, e você fala: é mesmo, é tudo igual. Irmã, irmão, já no primeiro século do cristianismo, a igreja pregava: a igreja é santa, formada por membros pecadores, mas ela é santa, ela é obra da mão de Cristo. E os pecados meus e os pecados seus, e nem o inferno vence essa igreja. Veja comigo, versículo 18, ainda. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Brada comigo. E o poder do inferno nunca poderá vencer. E o poder do inferno nunca poderá vencer. Nunca poderá vencer. Posso ter o padre pior do mundo, o pai, a mãe, o padrinho que não vale nada. A fraqueza de cada um de nós, somada juntos, o conjunto de toda a fraqueza, representado nas potências do mal, no poder do inferno, o conjunto de todas as nossas fraquezas, não vence a igreja.
Você é bombardeado a mudar a opinião que você tem da igreja. Se você digitar na internet igreja, vai vir um monte de sugestões para você ler só sobre coisas erradas sobre a igreja. Não vão aparecer sugestões de doutrinas santas sobre a igreja que Cristo construiu. O Papa Emérito, o Papa Bento, um pouquinho antes dele renunciar, ele se reuniu com os padres de Roma. Essa é uma das coisas que eu mais repito em pregação, porque é uma das coisas mais bonitas que eu já ouvi de um Papa. O Papa Emérito disse para os padres que trabalham na Diocese de Roma: se eu perguntar a você, que opinião você tem da igreja, o que é que você vai responder? O Papa atalha e diz assim: permita-me responder a vocês. Se eu perguntar aos senhores que opinião os senhores têm da igreja, falando para os padres, os senhores me responderão de acordo com o que os senhores leram nas revistas, jornais e na internet. Pois eu digo aos senhores que a partir de hoje, se alguém me perguntar que opinião eu tenho sobre a igreja, devo dizer-lhe: o que eu penso sobre a igreja é o que Cristo pensa. Está entendendo? Minha gente, nós somos a igreja que na oração e na profissão de fé, no crer em Deus Pai, a gente fala que crê em Deus Pai Todo-Poderoso, em Jesus Cristo, no Espírito Santo, e depois a gente diz, na Santa Igreja Católica. Nós cremos mesmo na igreja. A opinião que você tem da igreja, o que você pensa sobre a igreja, é a opinião que Cristo te deu sobre a igreja? O que você pensa sobre Cristo é de acordo com o que o Pai te revelou? O que você pensa sobre a igreja é de acordo com o que Cristo te revelou? O poder do inferno não vence a igreja. Por isso é que a gente não fica tirando capeta toda hora daqui, porque aquilo nem entra. Capeta que não baixa não. E não baixa mesmo. E não tenha medo não. Um tempo desses eu estava pregando lá no Parque Amazônia. Quando eu disse isso, aqui capeta não baixa. Aí tinha uma criança brincando, e ela mexeu num trem desse, numa cadeira, e o trem fez, quando eu falei, aqui capeta não baixa, aí o trem. Aí a igreja fez assim, já desceu o gabiru. A fé nossa é tão xoxa, que ela não resiste a um trem caindo. Se a porta de casa bater, nós já pensa, é o capeta. Nós não pensa, é um anjo do Senhor que entrou para abençoar. Por que que a gente escolhe a desgraça? Não é não? Não é não? Por que é que nós somos a fé do povo assombrado e assustado? Porque nós não temos a opinião de Cristo armazenada, guardada, cultivada, apaixonada, dedicada, zelada internamente em nós. Minha gente, Pedro morreu pregado na cruz de cabeça para baixo. Paulo morreu porque pregou. Se você ler a Bíblia, não tem ninguém na Bíblia que escreve sobre a igreja mais do que Paulo. Paulo, homem apaixonado por Cristo e pela igreja, foi condenado a morrer. Colocaram a cabeça dele numa pedra, meteram uma espada. Sabe o que aconteceu com a cabeça dele? É numa colina, um terreno bem acidentado. Cortaram a cabeça de Paulo, e a cabeça de Paulo, quando em cima de uma pedra, quando ela caiu, ela bateu 3 vezes no chão, lá em Roma. E diz a tradição que em cada um dos lugares onde a cabeça bateu, nasceu uma fonte de água cristalina em cima de uma montanha.
Vocês não se assustem com o que eu vou falar. Se hoje o mundo te condenar e cortar a sua cabeça e ela cair e pular 3 vezes, vai nascer o quê? Hã? Vai nascer uma fonte de água cristalina, borbulhante, como sinal da água que você recebeu no batismo. Eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Ou onde a sua cabeça bater, vai nascer. Posso falar pesado? Está sendo gravado e vai para a internet. Vai nascer uma fossa, uma privada, um buraco de lama. A sua cabeça, as suas convicções, o que você crê sobre Cristo e sobre a igreja de Cristo, faz nascer fonte de água na vida das pessoas que convivem com você. Presta atenção no que vem. Versículo 19. Agora é que a jeripoca vai chiar. Leia comigo. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Eu te darei as chaves do reino dos céus. As chaves. Não é a chave e não é da igreja. Chaves de onde, igreja? Do reino dos céus. Do reino dos céus. Você pode dizer aos irmãos evangélicos, aos irmãos espíritas, aos irmãos ateus. Os evangélicos dizem, irmão, só Jesus salva. Você pode dizer, é verdade. Ele é o único que conduz ao Pai. Mas não tem a menor maneira de você chegar a Jesus sem a igreja. Isso não é porque a igreja é poderosa. Isso é porque a igreja recebeu de Cristo uma missão. Isso não é porque a igreja, o padre detém um poder que ninguém arranca, não. Isso é porque Cristo deu à igreja uma missão. Olha, eu te darei, brada igreja, as chaves do reino dos céus. Continua. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. E tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Portanto, para ficar ligado a Jesus, ao Pai e ao Espírito Santo no céu, tem que estar ligado na terra através das chaves do reino dos céus. Eu já preguei muito. O que significam as chaves? Grita! O que significam as chaves? Ei, igreja, grita! Quem sabe aí, quem se recorda, o que significam as chaves do reino dos céus? Os sacramentos, o batismo, a eucaristia, o crisma, o matrimônio, a confissão, a unção dos enfermos, o sacramento da ordem, o sacramento do matrimônio, ligado na terra, ligado no céu, desligado na terra, desligado no céu, acabou. Não é porque a igreja é poderosa, é porque Cristo deu a você os meios seguros para que ninguém fique te ludibriando, te enganando em qualquer esquina, em qualquer televisão ligada. Você não é enganado de qualquer maneira. Cristo deixou para você uma ponte segura que te faz chegar a Ele, a igreja. Não é à toa que o Papa é chamado de pontífice, de ponte. Você vem para a igreja e pensa, ih, que diacho esse padre. Você vai para outra igreja, chega lá e empolga, daí um pouco você começa a ficar sabendo dos defeitos dos padres, pensa, ih, tudo a mesma coisa. Tem uma santa, que eu não me recordo o nome dela, que ela, em tempos difíceis da igreja, a igreja, os padres, numa vida moral desordenada, desequilibrada, ela
apaixonada pela igreja, por Jesus e pela igreja. Ela andava e viajava nos lugares e chegava e perguntava às pessoas assim: qual o pior padre que você conhece na região? Aí o povo fazia uma lista e fazia até concurso para eleger o pior padre. Essa santa ia até chegar na igreja do pior padre da região, participava da missa, na hora da consagração e na hora da comunhão, ela dobrava os joelhos e repetia, igual doida: ó mistério insondável, ó mistério insondável, ó mistério infinito. E o povo perguntava depois da missa: o que essa velhinha doida está falando? Ela dizia: o povo me falou tão mal desse padre. E como é que o divino Senhor e Salvador usa uma pinguela, uma ponte tão rachada, tão fraca, tão débil, para fazer chegar até mim o seu corpo e sangue, para ser minha consolação, meu alimento, meu sustento. Ó mistério insondável. Enquanto para alguns os defeitos de membros da igreja provoca escândalo e afasta, para outros o escândalo e a fraqueza da igreja não me faz e nem deve fazer você se submeter à debilidade de um padre. Erro meu, vocês podem e devem chegar em mim e corrigir. E se eu não mudar, vai lá o bispo e diga ao bispo: Dom Washington, o padre Antônio precisa ser corrigido e advertido. Mas isso não deve tirar de você a relação sua com Cristo, através das chaves do reino dos céus. É como um filho, uma filha, que porque o pai tem uma fraqueza ou outra, ou muitas fraquezas, diz: eu não vou te obedecer. E o pai acha que isso está bom, então eu não valho nada, você faz o que você quer. Está errado os dois. Dizer: filha, filho, não é porque eu não sou certinho que eu não tenho autoridade sobre você não. Eu tenho responsabilidade sobre você. As besteiras minhas eu pago por elas, agora as suas eu respondo por elas também. Irmã, irmão, pegue comigo a segunda leitura como oração para o final dessa pregação, da carta de Paulo a Timóteo. Paulo preso na cadeia, esperando os soldados virem para prendê-lo e levá-lo lá para fora para decapitar a cabeça dele. Paulo escreve ao amigo Timóteo esse desabafo, que é lindo. Isso aqui deveria ser a oração para nós mais velhos. Nós mais velhos, nós deveríamos repetir essa reza todo dia à noite. Preparar para a nossa hora da morte desse jeito aqui. Olha que coisa linda. Caríssimo, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Lê comigo, igreja. Aproxima-se o momento de minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Guardar a fé, esse é o combate. Continua: agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. O que é a igreja? A igreja é a comunidade daqueles que esperam com amor a manifestação gloriosa do Senhor, e não do padre. Padre qualquer hora pode escorregar feio e decepcionar você, mas a igreja é a comunidade daqueles que esperam a manifestação gloriosa do Senhor. Continua: mas o Senhor esteve a meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. Eu fui libertado da boca do leão. Para lá. Todas as vezes que eu prego esse texto, eu repito essa mesma ideia, porque ela mexe muito com a minha cabeça e com o meu coração. Como é que uma pessoa presa, acorrentada,
aguardando os algozes virem para decapitar a cabeça dele. Diz: eu fui libertado da boca do leão. Que leão é esse? O leão que ameaça você não viver a fé, não guardar a fé e não anunciar a fé integralmente. O grande erro, a grande aberração de nós cristãos hoje, é que nós não anunciamos a palavra integralmente. Nós anunciamos só o que é confortável para nós e o que dá resultado para nós, o que dá dízimo. Nós anunciamos somente aquilo que faz o povo gostar da gente. E a gente vai na igreja e quer que seja anunciado para nós somente aquilo que é confortável para mim ouvir. Porque se esse padre ficar insistindo comigo que eu preciso me transformar, eu vazo, procuro outra igreja. Pedro e Paulo não pediram do divino Pai eterno, de Jesus e do Espírito Santo, o milagre para ficar livre da cadeia e do sofrimento. O milagre que Pedro e Paulo pediram e que nós precisamos pedir. Versículo 18. O Senhor me libertará de todo o mal e me salvará para o seu reino celeste. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. O que nós devemos querer do Senhor é que Ele nos liberte de todo o mal e nos salve para o reino celeste. Ainda que aqui nós percamos a saúde. Quinta-feira nós rezamos essa missa o dia inteiro lá em Trindade. Pregamos isso. E eu perguntava, e a palavra de Deus também perguntava a mim e pergunta a nós hoje. Quando você reza, você já fez uma promessa, um voto com o divino Pai eterno, pedindo um milagre na sua vida, para que diante das tribulações lá na sua casa, na sua família, na sua saúde, você anuncie a palavra integralmente? Você pede esse milagre? Esse milagre, guardar a fé, para você é mais importante do que só ir na igreja para ganhar saúde, bênção para ganhar prosperidade? Você já fez voto e promessa algum dia, foi a pé à Trindade, pedindo ao divino Pai eterno a graça de uma fidelidade a Jesus até as últimas consequências, ainda que você perca tudo, inclusive a vida. Minha gente, deve incomodar muito a nós o fato de que nos dias de tanto pecado, corrupção, miséria e injustiça no mundo, ninguém morra por causa do Evangelho. Olha, que leão é esse que Paulo foi libertado? O leão das tribulações e sofrimentos que enfraquece a sua fé e faz você jogar seu batismo fora, sua fé fora, e vai buscar noutra igreja e noutra religião, milagre que resolva os seus problemas. A partir de hoje você vai pedir 2 milagres ao divino Pai eterno. O primeiro, guardar a fé. O segundo, anunciar a fé integralmente. Não falar só aquilo que é cômodo para você. E o terceiro, que é fruto dos 2, ainda que isso te custe, pá! E a cabeça pula. E onde ela bater, nasce uma fonte de água viva. Peça ao divino Pai eterno a graça dessa fé. Peça ao divino Pai eterno para renovar no seu coração esse amor, esse ardor, essa paixão de São Pedro e São Paulo por Jesus e pela Santa Igreja. Incline a sua cabeça, põe a mão no seu coração. Fique um tempo agora em profunda intimidade com o Senhor. Converse com o Pai, com Jesus, com o Espírito Santo.
Peça para renovar no seu coração, na sua mente, no seu corpo, na sua alma, no seu espírito, renovar o ardor da sua fé, da sua confiança, das suas convicções sobre quem é Cristo, quem é a igreja e qual é o plano de Deus para você. Peça isso. Mesmo na tempestade, mesmo que se agite o mar, te louvo em verdade. Mesmo longe dos meus, mesmo na solidão, te louvo em verdade. Pois somente eu tenho a ti, tu és a minha herança. Te louvo em verdade. Pois somente eu tenho a ti, tu és a minha herança. Te louvo em verdade. Mesmo que me faltem palavras, mesmo que eu não saiba louvar, te louvo em verdade. Pois somente eu tenho a ti, tu és a minha herança. Te louvo em verdade. Fiquemos de pé. Pois Somente tenho a ti, tu és a minha herança. Te louvo em verdade. estenda as suas mãos aqui para a cruz de Jesus e para a bandeira de São Pedro e São Paulo, as duas colunas da igreja. Renove no seu coração a sua fé, renunciando a tudo aquilo que te afasta de Jesus, dizendo com todo vigor diante de Cristo e da igreja de Cristo, que você renuncia a tudo que se opõe à verdade da fé. Irmã, irmão, diante da cruz redentora de Cristo e do sinal vigoroso do testemunho de São Pedro e São Paulo, você renuncia ao demônio, você renuncia a tudo que causa desunião na sua vida pessoal, na sua vida de fé e na sua relação com a igreja. Você renuncia a tudo que provoca no seu coração sentimentos de preconceito, de exclusão, de indiferença com os outros. Você renuncia a todas as falsas doutrinas, a todas as doutrinas que enganam você sobre Cristo e sobre a igreja. Você renuncia às opiniões que você tem da igreja, que não são a opinião que Cristo tem sobre a igreja. Levante as suas mãos mais alto e diga com todo vigor agora: você renuncia ao pecado que divide a igreja e provoca dúvida em você
sobre a igreja verdadeira de Cristo, renuncio. dizendo agora com todo vigor, creio. Você crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Creio. Você crê em Jesus Cristo, o único Filho do Pai, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, mas ressuscitou dos mortos e subiu aos céus? Creio. Você crê que Ele virá para julgar os vivos e os mortos? Creio. Você crê no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna? Creio. Digam comigo com todo vigor, igreja. Senhor Jesus, Senhor Jesus, na festa na festa dos mártires, dos mártires, Pedro e Paulo, Pedro e Paulo, eu renovo a minha fé eu renovo a minha fé em Ti, Jesus. em Ti, Jesus. E esta fé E esta fé que eu recebi da igreja, que eu recebi da sua igreja, da sua igreja, que o poder do inferno que o poder do nunca poderá vencê-la. nunca poderá vencer. Esta fé Esta fé em Ti, Jesus, em Ti, Jesus, é a razão é a razão de minha alegria, de minha alegria, de nossa alegria, de nossa alegria, até no meio da tribulação. até no meio da tribulação. Amém. 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 Amém.